Olá, turma! Tudo bem com vocês, galera? Pessoal, hoje nós vamos iniciar o tema 5, que fala sobre a gestação e parto, quando nós estamos falando da reprodução humana. A gravidez, gente, ou a gestação, ela é um passo muito importante na vida de toda mulher, por conta, gente, de uma transformação que vai ocorrer em todo o corpo. O primeiro momento dessa transformação é a ausência da menstruação no período que a mulher está acostumado a ter o seu processo regular menstrual. Automaticamente, quando tem a ausência da menstruação, é porque isso tem o início aí do indício de gravidez. Mesmo em mulheres que têm o processo regular, o atraso menstrual pode ser decorrente de outros fatores hormonais e emocionais. Então, às vezes pode acontecer da mulher não ter a menstruação por uma questão hormonal ou até mesmo emocional, mas normalmente ocorre esse fator por conta do processo da gravidez. Existe, gente, alguns meios de tentar entender e compreender o porquê que houve o atraso. Então, existe aí o teste de gravidez. O teste de gravidez, ele indica, através da urina, né, o processo aonde ele vai determinar, de acordo com o hormônio, né, de acordo com o indicador do hormônio, a pessoa se encontra gestante, né, grávida ou não. A gestação humana, gente, ela dura aproximadamente 9 meses, ou seja, 38 semanas. Na fase inicial do desenvolvimento do bebê, forma-se os anéis, né, os anexos embrionários, que são estruturas que protegem e nutrem o feto. Automaticamente, logo em seguida, nós temos aí o saco aminoático e a placenta, aonde vai ficar durante todos os 9 meses. O saco aminoático, gente, é uma bolsa que tem bastante líquido, chamado líquido aminoático, no qual o feto fica mergulhado durante toda a gravidez. Ela protege o feto ao amortecer choques físicos e pressões que a barriga da mãe pode vir a sofrer, além de regular a temperatura do feto. O saco aminoático, ele é popularmente conhecido como bolsa ou bolsa d'água e geralmente se rompe pouco antes do nascimento do bebê. Então, é muito importante, gente. Dentro desse processo tem aí a placenta, que é uma estrutura que comunica o feto com a mãe. Ela é formada por tecido de embrião do útero materno. Automaticamente, essa união é feita através de um cordão umbilical, aonde esse cordão umbilical promove a passagem de nutrientes, gás, oxigênio e anticorpos. Automaticamente, existe, né, o processo de secreções que são eliminadas, e quando esse fenômeno acontece é por conta do processo do próprio nascimento do feto. Então é um papel muito importante, gente. Quando a partir dos 6 meses existe o processo do encaixe, normalmente a criança fica com a cabeça presa, né, unificada aí à vagina, indicando a posição da saída. E esse sistema, né, que nós chamamos aí de cordão umbilical, ele vai estar interligado, fazendo com que a passagem ela ocorra de uma forma mais fácil, né? Automaticamente, gente, durante toda a gestação, a mulher ela vai sofrer algumas mudanças no seu organismo. Então, durante essa gestação, o útero, gente, ele acaba aumentando por conta do feto, que depois vai se tornar um bebê. A sua massa vai de 45 gramas antes de gravidez, né? E aí ela pode chegar até 1 quilograma. As mamas aumenta o seu volume para ajudar no processo do aleitamento do bebê, né? O aleitamento materno. A gestante, ela pode ter azia, vômitos, náusea, que são frequentes até o 3º mês, mas existem mulheres que continuam após o 3º mês. Pode ocorrer variação de pressão arterial, e aí tem que ter muito cuidado, né, gente, porque pode trazer algumas complicações. A frequência, né, de urinar bastante aumenta por conta da compressão da bexiga urinária, de acordo com o tamanho do útero e do feto, e tudo isso vai acabar mexendo, né, com a atividade do sistema urinário. É importante que a gestante ela siga um acompanhamento médico para que haja o processo da prevenção, da vacinação, de alguns medicamentos para auxílio, né, do bebê.
Então é muito importante fazer aí o pré-natal, ter um acompanhamento médico. Existem alguns casos, né, gente, que a gravidez ela pode, né, ocorrer na adolescência. Então, assim que a menina já menstruou, ela pode ter o processo de gravidez. E às vezes acaba ocorrendo aí com os adolescentes, né? Então, é necessário que haja, gente, um cuidado muito maior, porque a adolescente ela ainda não está pronta, o seu corpo ainda não está 100% pronto para ter uma alteração de tão grande porte no seu corpo. Então, é importante ter o processo da responsabilidade, entender o que está ocorrendo. A gravidez é algo muito sério e que vai trazer, gente, grandes mudanças tanto emocional, como estrutural, como física, como psicológica e assim por diante. Então, a chegada de um bebê deve ser primordial acontecer em um momento em que a pessoa ela deseja aquilo, né? Se a pessoa não deseja, é necessário sentar e conversar para que esses processos não venham a ocorrer. Aí, depois das 38 semanas, depois dos 9 meses, ocorre o processo do parto, né, gente? O parto, ele pode ocorrer de 3 formas, né? Então, de uma forma natural, de uma forma normal ou até mesmo cesárea. Então, é normal que as mulheres sintam, né, cólicas, contrações e está especificando a passagem, né, e o início desse processo, né, do parto. Existem algumas mulheres que, por conta de uma questão hormonal ou estrutural, física, psicológica, vêm a ter o parto prematuro, a criança vem a nascer antes do tempo. Então, é muito importante ter o cuidado, né, gente, e fazer os exames e estar em dia. Quando a mulher começa a sentir as cólicas, existe, né, a possibilidade de ter o rompimento do saco aminoático. Então, o saco, né, a bolsa, ela estoura. Quando ela estoura, automaticamente aquele líquido vai sair e vai começar as contrações, as cólicas serem mais fortes e alternadas, né, dentro de um intervalo de tempo. Isso significa que a criança está pronta, né, para nascer. Na saída do bebê, as contrações do útero são bem mais fortes, ajudando a empurrar a criança em direção à vagina. Então, o bebê também sente, né, esse processo de movimentação interna. Geralmente, a cabeça do bebê sai primeiro e logo depois o restante do corpo. Então, o cordão umbilical do recém-nascido, ele é cortado. Depois do nascimento da criança, o útero volta a se contrair, provocando aí a expulsão da placenta. É importante que toda a placenta seja removida do útero para evitar riscos de infecções. Então é muito importante, galera. E durante, né, a gestação, é importante que a mulher tome todas as precauções para que não venha prejudicar o feto. Então é importante ter uma dieta, né, em relação à alimentação, evitar esforços, né, não consumir bebidas alcoólicas, não fumar, não ingerir, para que essa hora do parto seja algo tranquilo, né, e não venha causar e lesionar aí um parto prematuro. Existem mães que não, mesmo depois do rompimento, né, mesmo depois de ter, né, estourado a bolsa, mesmo com as cólicas, não tem a dilatação suficiente. Aí, nesse caso, é necessário ter a cesárea. A cesárea, gente, ela ocorre através de uma incisão, que é um corte ou uma intervenção cirúrgica, onde eles vão utilizar um aparelho para tirar o bebê. Então, é retirado, é cortado uma parte do abdômen da mãe, aonde os tecidos vão ser também, né, cortados, e aí, chegando no útero, vai ser possível retirar o bebê e depois fazer o processo do fechamento. Então, no parto cesárea, a mãe, logicamente, vai ficar mais sensível, né, mas como todos os outros partos. Normalmente, quando a mãe recebe a notícia que vai ser gêmeos, então os médicos, por uma questão de segurança, acham até melhor fazer a cesárea, pela questão da dificuldade, né, e da força que a mãe vai ter que fazer em relação ao parto normal ou parto natural. Com base na OMS, recomendar que os partos por cesárea sejam feitos apenas em caso de necessidade, muitos médicos marcam cesarianas pela comodidade de realizar um parto. As mães também podem preferir uma cesariana. Então, automaticamente, mesmo depois de conhecer os riscos dessa intervenção,
Para ela e para o bebê, ela prefere fazer a cesariana. Em muitos países, a taxa da cesariana feita é maior que os 15% recomendado pela OMS. No Brasil, mais da metade dos partos são feitos dessa maneira. Além de ser menos arriscado, pesquisas recentes indicam que o parto normal é mais saudável para o bebê. Essas pesquisas relevam, que parte da microbiota do bebê é adquirida via oral durante o parto natural. Por não passarem por esse processo, bebês nascidos de cesariana têm mais chance de desenvolver doenças imunes. Então, é importante que a mãe sempre opte, em fazer o parto normal e depois, caso não tenha, condições, venha fazer o parto cesárea. Mas também existe o parto natural e o parto humanizado. O parto natural, gente, ocorre, com muita facilidade. A mãe, ela vai ter uma facilidade de ter o bebê, aonde ela vai sentir pouca dor e não vai sofrer nenhum tipo de corte. Já o parto normal, existe uma condição onde vai ter um pequeno corte na vagina, Então, a equipe médica vai estar auxiliando nesse processo, de retirada do bebê. No processo do parto humanizado, é uma questão que aonde existem hospitais que trabalham com esse tipo de parto, Então, não são todos os hospitais que têm esse trabalho de parto humanizado, aonde a mãe, ela vai ter um atendimento específico, na presença de água, entre outros processos, aonde vai trabalhar com o processo emocional, físico, ajudando na execução do parto, facilitando os processos do parto. E aí vai ter a presença da água que vai auxiliar nessa questão da formação e do nascimento, tá? Mas ainda o parto humanizado, gente, é algo ainda muito difícil de ser falado, Existe também, gente, a violência obstétrica, Automaticamente, ela é denominada e é adotada internacionalmente pela OMS, que ela se refere à violência física quanto à psicológica. Então, exames dolorosos, ameaças, gritos, manutenção da mulher em uma única posição, intervenções como estimulação de contração desnecessárias são algumas das queixas mais comuns. Então, durante esse momento do parto, em alguns hospitais, infelizmente, existe essa violência obstétrica, tá bom, gente? E na página 33 começa os exercícios referentes a esse tema, tá bom, galera? Muito obrigada. Na próxima semana vamos falar um pouquinho mais sobre esse tema, tá? Beijo e um bom fim de semana a todos.